Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui uma vez mais para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, para trazer a palavra de Deus, para trazer um pão fresco do cielo para toda a igreja, para todo o ministério da lar e todo aquele que escuta nós outros, está ouvindo nós outros e que também vai ouvir depois desse dia, porque os vídeos também estão no YouTube da igreja, estão no Instagram, estão no Facebook da igreja. Então você pode depois ver o vídeo completo. Amém? Glória a Deus. Que Deus os bendiga a todos, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler hoje, falar hoje de decisões. Amém? Vamos falar hoje de decisões, de coisas que hacemos e que devemos pensar ou consultar a Escritura Sagrada antes de falar. Amém? Glória a Deus. Como estão todos? Como está a tua vida? Começamos um dia mais na quarentena. Está bem? Se estamos na presença de Deus, estamos bem, não é verdade? Pero que não é fácil. Pero que quanto tempo esperou Noé dentro de uma arca llena de animais para poder pisar em terra firme? Quantos dias? Amém? Nós outros, graças a Deus, que não estamos na mesma situação, pero que vamos nos santificar cada dia mais em nome de Jesus Cristo. E que essa mensagem seja de conforto, de amor, de paz e alegria para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? A palavra do Senhor está no livro de 1 Crônicas. Texto 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos ler de 1 a 14. Depois vou para o capítulo 15 e vamos ler 1, 2 e versículo 14 e 15, em nome de Jesus. Vamos ler, bajo a bendição do Padre, do Hijo e do Santo Espírito de Deus. Então Davi tomou conselho com os capitães de milhares e de centenas, e com todos os jefes. E dijo Davi a toda a assembleia de Israel: se os parece bem, e se é a vontade de Jeová nosso Deus, enviaremos a todas as partes por nossos irmãos que han quedado em las terras de Israel, e por los sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades, e heridos para que se reúnam com nosotros. E tragamos el arca de nuestro Deus a nosotros, porque desde o tempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. E dijo toda a assembleia que se hiciese assim, porque a coisa parecia bem, a todo o pueblo. Então Davi reuniu a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta a entrada de Hamat, para que trajessem el arca de Deus de Kiriat Jearim. E subiu Davi com todo Israel a Balaá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para passar de ali el arca de Jeová, que mora entre los querubines, sobre la qual su nombre es invocado. E levaram el arca de Deus de la casa de Abinadab em um carro nuevo. E Uzá e Aiô guiavam el carro. E Davi e todo Israel se regocijavam delante de Deus com todas sus fuerzas, com cânticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos e trompetas. Pero quando chegaram a la era de Kidom, Uzá estendeu su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban.
E el furor de Jehová se encendió contra Uzá e lo heriu, porque había extendido su mano al arca, y murió ali delante de Dios. E David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uzá, por lo que llamó aquele lugar Pérez Uzá hasta hoy. E David temeu a Deus aquele dia e dijo: como he de traer a mi casa el arca de Deus? E não trajo Davi el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom el Geteo. E el arca de Deus estuvo com a família de Obed-Edom e em sua casa 3 meses. E bendijo Jehová a casa de Obed-Edom e todo lo que tenía. 1 Crônicas 15, 1 e 2. Hizo também Davi casas para si em la cidade de Davi, e arreglou um lugar para a arca de Deus, e levantou na tenda. Então Davi dijo: el arca de Deus não deve ser levada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová e les sirvan perpetuamente. Versículo 14 e 15. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram, para traer el arca de Jehová, Deus de Israel. E os hijos de los levitas trajeron el arca de Deus, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palavra de Jehová. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graças, Padre amado, uma vez mais, por estar em tu presença, Senhor, uma graça uma vez mais, Senhor, por Deus amado, poder compartilhar tu palavra, Senhor amado. Padre, em nome de Jesus Cristo, eu te pido que dê ânimo, força, Senhor amado, a tu pueblo. Força, Senhor amado, a Galad. Força, Senhor amado, a todo aquele que necessita de força esse dia, Senhor. Derrama de tu ânimo, de tu amor, Padre, porque, Senhor, os dias estão passando, alguns podem estar desanimando de la fé, pero que, Senhor, devemos estar firmes, Senhor, em um solo propósito. É o propósito de servir a Ti, Senhor, porque senão, Deus amado, não encontraremos a salvação, Padre. Senhor, muitas pessoas, Senhor, nesses dias têm tido problemas, Padre amado, financeiros, problemas, Senhor, de estar encerrados, Senhor, quizás passe coisas por la cabeça. Padre, em nome de Jesus Cristo, repreendemos todo esse espírito de engano que está, Senhor amado, soprando em los ouvidos de sua igreja, em los ouvidos de seu pueblo, Padre amado, para enganar, para que se alejem do caminho da justiça e da paz, Padre. Padre, em nome de Jesus Cristo, hoje vamos falar de tu palavra de sanidade, tu palavra de poder, tu palavra de amor. Que por meio do Senhor amado desta palavra sejam alcançadas vidas, Senhor amado, e mais vidas, Senhor. Por meio de tu palavra, Deus amado, o povo encontre sanidade para a alma, para o coração e para a vida, Senhor. Bendize-nos e bendize tu povo em este momento, em nome do Padre, do Hijo e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? El título de la mensaje de hoy es La presencia de Dios. El tema, obediencia y santificación. Amém? Obediencia y santificación. Ni sempre o que planeamos dá certo, seja em qualquer área de nossa vida, pois todos nossos planos devemos apresentar primeiramente a Deus e esperar em Deus sua confirmação. Nem sempre nossos planos dão certo. Nem sempre o que pensamos fazer é o melhor. Ou seja, é aquilo que deveríamos fazer. Amém? Nem sempre nossas intenções são buenas. E como habla dicho, de boa intenção, o inferno está lleno. Amém? Nem sempre
tomamos consejo com as pessoas corretas. Amém? Aqui vemos que Davi tomou consejo com pessoas que não eram adequadas para tão grande tarefa. Trasladar a arca del pacto, a presença pura de Deus. Davi estava emocionado nesse momento, pois desde os tempos de rei Saul, a arca havia sido derrada, olvidada, não se dava mais conta da arca, amém, dessa presença de Deus. Estava em Judá, lejos de aí, estava em Judá, estava em la casa de Abinadab, em la cidade de Kiriat Jearim, a los cuidados de su hijo Eleazar. Então, desde esse tempo estava a arca aí, olvidada, desde o tempo de Saul, olvidaram de la arca e estava em la casa de Abinadab. E Davi tuvo em seu coração de trazer a arca para Jerusalém, trazer a arca para a sua cidade. Amém? Pero que, como vimos aqui na palavra de Deus, Davi consultou e tomou conselho com pessoas equivocadas. Amém? Pessoas equivocadas, mira, 1 Crônicas 13:4, e dijo toda a assembleia que hicesse assim, porque a coisa parecia bem a ti. Nem sempre o que o povo pede podemos dar. Amém? Não devemos tomar raciocínio, decisões em hora de emoção. Amém? Davi sabia como deveria ser transportada a arca e quem os responsável por transportar, pois estava todo aí no livro da lei escrito por Moisés. Pero Davi não obedeceu e preferiu fazer a vontade do povo sem preocupar com o que estava escrito em la lei. Há muitas pessoas hoje que predicam para alegrar, para llenar o coração do povo, sem consultar devidamente as escrituras e ter a revelação da palavra conforme o povo necessita, e sim conforme hace bem ao povo. Irmão, a palavra de Deus nem sempre vai nos agarrar e sentir bem. Eu sempre penso quando a palavra de Deus é correta, nós sentimos que Deus está falando com nós. Nós sentimos a correção e obedecemos. Amém? Nós devemos ter a palavra de Deus como correção para nossos estilos de vida, para as nossas decisões, para tudo que vamos fazer, devemos ter a palavra de Deus. Davi tinha a palavra de Deus, Davi tinha o livro da lei, pero que Davi escutou a quem? Foi consultar a quem? Deu vozes a quem? Al pueblo. Ele queria sim a Deus, queria sim a arca na presença de Deus, queria trazer para sua casa a arca, pero que foi a consultar o povo, se olvidou de como deve ser transportada a arca, se olvidou de consultar as escrituras e quis solamente fazer a vontade do povo. Hermano, muitas pessoas vivem para hacer a vontade do povo, vivem para hacer as pessoas rirem. Eu vou falar uma coisa: a igreja não é circo. Amém? Nós temos que falar a verdade. Amém? A verdade, o povo necessita de saber a verdade que está na palavra de Deus. O povo necessita crescer. O povo necessita alimento vivo, puro, que é a palavra de Deus. E não cuento de hadas. Muitas pessoas têm hecho de la Bíblia cuento de hadas. Hablam solamente alguns versículos. Ai, que fira, que fuego la igreja. Mira que bueno. Uns usam solamente para prosperidade, outros predicam solamente para uma coisa e para outra. Eu estava vendo o vídeo do pastor Antônio, creio que é Antônio Júnior. Yeah. E ele estava falando uma coisa que me impactou, irmão. ¿Dónde estão agora os pastores de las mega iglesias? ¿Dónde estão? Estão cerrados como todos os outros. Amém?
E aí, quando tem aquela igreja de miles e miles e miles, aí milagro todo dia, o pastor hace milagre, 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 puro circo, irmão, puro show. A igreja precisa, o maior milagre da igreja e que podemos receber na igreja é nossa salvação. Onde estão esses pastores aí que fazem linhas e linhas aí, e estão orando e ponendo na mão, e aí a pessoa sai sanada? Isso, onde estão? Por que não vão aos hospitais agora? Por que não vão aí predicar na calle agora? Onde estão as mega church agora? O que estão fazendo? Lo mismo que nós outros aqui. Predicando online. Amém? Deus sim, Ele dá poder de sanidade. Amém? Dom de sanidade. As pessoas que receberam o Espírito Santo são bautizados, de revelação da palavra. E muitos, e vamos buscar na Bíblia, vamos ver quantos dons que Deus nos dá, não é verdade? Já deu um estudo bíblico, e jueves vou ver os estudos bíblicos sobre liderazgo. Amém? Pero que onde está? O que passou com eles? Onde está esse poder? De juntar 1.000, 50.000, 100.000. Onde está Billy, como é esse dos Estados Unidos? Não é Billy, não é esse, não é. É outro, um senhor aí, famoso, Benny Hinn. Onde está Benny Hinn? Que hacían seus shows em países e países, sim, predicava a palavra de Deus. Hablava que sanava os enfermos. Onde está ele agora? Está em sua mansão. Não falta nada a ele. Com seus milhões e milhões guardados. E o povo, onde está? O maior milagre que se encontra dentro de uma igreja para a vida de um cristiano é a salvação. Nós outros temos que obedecer a Deus para receber a salvação. Amém? A igreja não é lugar de shows, de espetáculo, não. A igreja é lugar de palavra de vida. Sim, pastor, há manifestação do Espírito Santo. Sim, há manifestação do Espírito Santo. Sim, há sanidade. Sim, há muitas coisas na igreja. Sim, mas o mais importante da igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o mais importante. A palavra de Deus é que sana, que livra e que leva a pessoa ao cielo. Palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Os demais são coisas que são acrescentadas. Eu creio que nunca vamos usar isso, irmãos, para um meio de atrair pessoas para a igreja. Porque que adianta, né? Atrair tantas pessoas por milagre, por isso, e fazer coisas aí. E depois, essa igreja vai toda ao inferno. Porque não tem essência da palavra. Porque não predica sobre arrependimento. Porque não predica sobre o perdão. Porque não predica sobre a cruz de Jesus. Temos que predicar palavra que dá vida. Uma palavra que dá vida, dá alegria, traz paz, sanidade, é todo. Não é verdade? Todo está em la palavra de Deus. Quantas pessoas já me falaram, pastor, quando você estava predicando, você falou assim, assim, é o que eu estava passando e eu fui sanado. E quantas pessoas são liberadas de vícios e drogas? Em nossa igreja, você sabe, muitos. Não foi que eu falei assim, mira, está livre do vício agora, não. Não. Foram libertas de homossexualismo, lesbianismo, drogas, vícios, foram sanadas de câncer. Como? Por meio da palavra de Deus. Claro que algumas pessoas eu orei e Deus operou, e também por outras pessoas aí adentro que já oraram, e Deus usa a vida e nos milagres, amém? Mas o maior milagre que você pode encontrar dentro da igreja é a salvação de tua alma. Amém?
Davi sabia como deveria ser transportada a arca e quem seriam os responsáveis por transportar, pois estava todo aí no livro de la lei. Pero Davi não obedeceu. Preferiu hacer la vontade del pueblo, sem preocupar com o que estava escrito em la lei. Sem preocupar com o que estava escrito. Davi poderia mirar a arca aqui, e ele sabia como deve ser transportada, como é o ritual de transporte, como deve ser a arca, onde deve estar. Sabia todo. Sabia todo. Será que Davi pensou, não, eu vou agradar ao povo, vou fazer um carro novo de boi, lindo, adornado, vou pôr a arca aí, vai aqui na frente dos levitas, atrás dos sacerdotes, e vamos cantando, alabando, e vamos ver quando de lejos, quando chegar a turba, quando chegar a multitud, e vai ver aquele carro lindo de boi, e a arca dentro. Isso vai quedar muito feliz ao povo. Ele não hizo por mal. E o que ele tinha no coração naquele momento, esse foi um grande erro de Davi. Não consultar as escrituras. Esse foi um grande erro de Davi, não consultar as escrituras. Aí ele atuou por suas emoções. Atuou por o que é belo. Por aquilo que poderia ser o povo mais feliz. Se ele queria a presença de Deus ali, ele queria a arca do concerto aí, se ele anelava isso dentro do coração, pero não era como ele queria, e sim como Deus quer. Muitas coisas não é como queremos, e sim como Deus quer. Amém? Há coisas que pensamos que são loucas, pero que Deus quer. Há coisas que pensamos que é impossível, pero que como que vamos negar quando Deus habla? Quando Deus dá algo. Há loucuras que Deus hace. Pero que solamente os que são llenos do Espírito Santo e sensíveis a Deus, que sabem que não são loucuras, são a vontade de Deus. E há homens que fazem loucuras para o povo, falando que é a vontade de Deus. Não é assim. Amém? Deus confirma em outro coração sua vontade. Apesar de muitas vezes pensarmos, não, isso não é correto, isso não é de Deus, isso não. Às vezes Deus quer ser assim, irmão. Sabe? Deus usou uma asa, não foi para falar? Deus quer ser assim. Deus faz tanta coisa que às vezes não compreendemos, como eu sempre falo, Jesus Cristo caminhava com quem? Não caminhava com a elite, como muitos querem caminhar com a elite. Ele caminhava com os pobres, com os enfermos que eram sanados, com as prostitutas que eram liberadas. A los ojos de los puritanos aí da época, a los ojos de las personas de la ley, Jesucristo era totalmente ante Deus. ¿Puedo hablar assim? Jesucristo era algo para ele porque eles esperavam o príncipe de Israel, eles esperavam Deus de Israel. E este homem sujo que anda aí com a multitude, com isto, habla com prostituta, come na casa de não lava as mãos, não tem educação, duro, feio. É por aí que começamos a ver como Deus faz as coisas e compreendemos que Deus faz as coisas da maneira que Ele quer e não muitas vezes da maneira que queremos. Amém? Esse foi então um grande erro de Davi, não consultar as Escrituras. Oséias 4:6 habla: Mi pueblo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento, a falta de
consultar, de ver o que está escrito na palavra, nos traz o que? Destruição. Às vezes não é conhecimento, pois isso Davi lo tinha, não é verdade? Foi uma decisão equivocada por dar ouvidos a quem não devia e não consultar a palavra de Deus e querer agradar a gente. Amém? Às vezes a pessoa tem conhecimento, pero que quer ser para agradar o povo, quer ser o mais bonito, quer ser para chamar a própria atenção. Quem tem que aparecer dentro de uma igreja é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o Deus vivo, é a palavra que traz arrependimento, que traz sanidade. Amém? É a alabança pura que abre os cielos. É uma adoração fervente, uma adoração de todo o coração, que sai por la boca e abre os cielos, e Deus habla. Ou, espere, eu quero ir. Há um alabador. Há um grupo alabando em espírito e em verdade, uns verdadeiros adoradores aí. O que Davi tinha em coração a ser era algo lindo, perfeito, para que o povo visse os celos e o amor que ele tinha por Deus. Isso hasta um carro novo, como falei, e levado por bueyes. Pero não era isso que Deus queria, nem estava escrito em la lei de Moisés. Vou fazer algo perfeito. Nós somos perfeitos e não hacemos as coisas perfeitas. Vou agradar, vou ser bonito. Haga de coração. Sejamos sinceros. Não há como enganar a Deus. E nem tente burlar de Deus. Não és um saco com uma corbata de $15,000 que vai levar homens e a multitud ao céu. Está enganado. Não são templos suntuosos, com todo de lujo. É a palavra. É a palavra. Qual pastor que não quer um templo bueno? Eu quero um templo bueno. Pero que há templos aqui na América que tem hasta CVS, banco, todo dentro. Um verdadeiro, em Brasil também. Templo de Salomão, aí construíram um templo de Salomão, um gigante aí no meio da cidade. Deus nos... Para quê? Não vamos levar nada dessa terra? Os templos que conhecemos vão ser todos destruídos. E no reinado do anticristo não vai quedar pedra sobre pedra. Todos os templos serão destruídos. Por que não agarrar um dinheiro desse, de gastar tanto em um templo suntuoso e auxiliar os pobres? Os que necessitam. Claro, podemos fazer um templo confortável, com ar condicionado, com boas poltronas, sillas e tudo. Quem não gosta? Eu queria um. A ver um dia, né? Como dijo o cego que nunca viu. Esperança temos, pero que a maior esperança que devemos ter em nosso coração é na salvação. Podemos reunir barro de lluvia, de neve, lo importante ou dentro de um templo. Não importa, o que mais importa é se a presença de Deus está nesse lugar. Amém? Não é o brilho do ouro, não é o brilho da prata que vai trazer a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é a obediência e um coração puro, contrito, adorando a Deus em sua verdade. La ira de Deus. Vamos ver aqui, repetir aqui. 1 Crônicas 13, 9 a 10. Pero que quando chegaram a la era de Kidon, Uzziah estendiu sua mano al arca para sostenerla,
porque os bois tropeçavam. E o furor de Jeová se encendiu contra Uzá, e lo heriu, porque havia estendido sua mão à arca, e morreu ali delante de Deus. Jeová estava mirando todo o que Davi hacía, las decisiones. E o transporte não era adequado. A intenção de Uzá foi buena. Lo carro foi para aí, para cá, a arca deve ter ido, pop, pop, pop. Ele foi e estendeu a mão. Buena intenção tuvo o muchacho. Não é verdade? Se fora você, não haria o mesmo? Ou deixaria a arca cair? Buena intenção, pá! Meteu a mão. Em la hora de ser um raio do céu, matou e heriu esse homem. Cortou de alto a abaixo. Amém? A intenção de Uzá foi buena, pero Deus queria falar com Davi por meio dessa morte. Para isso sacrificou Uzá, pois não se toca ou entra na presença de Deus por cuidado ou buenas intenções, ou para agradar ao povo. Devemos entrar na presença de Deus purificados e com a única intenção de alabar el que vive. Devemos estar na presença de Deus com a única intenção, agradar a Deus, alabar a Ele. Essa é a verdadeira intenção que devemos estar. Não é se seremos aplaudidos, se seremos reconhecidos, não. É reconhecer a Ele. É ser reconhecido por Ele. Que adianta ser aplaudido e reconhecido por homens e não ter o nome escrito no livro da vida. Devemos buscar reconhecimento de Deus. Estão compreendendo? De Deus. Devemos entrar na presença de Deus purificados, limpios, com a única intenção. A única intenção que tem no coração de um predicador, de um levita, há que ser agradar a Deus, alabar a Deus, porque Ele vive e reina para sempre, dele provém todas as coisas e Ele é tu salvação. O homem não pode te dar salvação, a igreja não te pode dar salvação, solamente Deus. Por isso que quando entramos na presença de Deus, é para Ele, o melhor é para Ele, a palavra é dele. Amém? Seguimos aqui, igreja de Deus vivo. 1 Crônicas 13:12. E Davi temeu a Deus aquele dia e disse: como he de traer a minha casa a arca de Deus? E não trajo Davi a arca a sua casa, na cidade de Davi, senão que la levou na casa de Obed-edom, Reteu. E a arca de Deus estuvo com a família de Obed-edom em sua casa 3 meses. E bendijo a casa de Obed-edom e todo o que tinha. Amém? E nesse dia entrou um temor grande no coração de Davi, que desistiu de levar a arca a sua casa, ou seja, a tenda que havia hecho para guardar a arca. Obed-edom, um homem simples, uma casa simples ao borde do caminho. A casa de Obed-edom estava aí, no borde do caminho, na orilla do caminho, não estava na cidade, estava alejado, afastado, estava em um lugar pobre. Deus não mira tu situação financeira. Deus não mira tu color. Deus não mira tu nacionalidade. Deus quer que você receba a Ele com um coração puro e verdadeiro. Obed-edom poderia não ter as
qualidades que alguns pensavam em ter para estar na presença de Deus. Pelo que a qualidade que ele tinha, ele era um verdadeiro adorador. E ele recebeu a arca do Senhor aí com reverência, com obediência. Senão, poderia ter matado a ele também, verdade? Ao contrário, ele recebeu. E a arca se quedou 3 meses. E bendijo Jeová na casa de Obed-Edom e tudo o que tinha. Mira a diferença de servir a Deus com alegria, de receber a Deus em verdade. Uma pessoa que recebe a Deus com alegria, uma pessoa que recebe a presença de Deus como deve ser recebida, amém? Jeová bendice. Em 3 meses, a vida deste homem cambiou, prosperou, mudou. Foi outra vida. A vida de Obed-Edom já não era mais a mesma. A presença de Deus estava na casa dele. A arca do concerto estava aí. E tudo, em uma outra versão da Bíblia, habla que tudo o que hacía prosperava. Amém? Tudo. Por quê? Porque a verdadeira presença do Senhor estava com ele. Ele recebeu e ele era portador da presença de Deus. Sabe como somos bendizidos? Quando somos portadores da presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus está conosco em todos os momentos. Não é só durante a alabança, durante a prédica, não, em todo lugar. É essa a diferença, na verdade, de quem serve e de quem não serve. Quando a pessoa tem a presença de Deus em seu coração, vai fazer diferença em todo, no trabalho, em todo lugar, Deus vai bendecir. E nesse tempo de quarentena, eu tenho testemunho de pessoas que estão prosperando, estão trabalhando, pessoas obedientes, amém? E mesmo em no tempo de escassez, Deus está operando milagros, amém? Mesmo em tempo de seca, Deus está fazendo sair água de la roca. Tu coração vai ensinar que vocês, amém? Muitos hacen hechos para aparentar. Não é isto. Temos que fazer para agradar a Deus. Eu sempre predico. E eu sempre hablo, eu não predico para agradar o homem. Eu predico a palavra da verdade para agradar a Deus e para que vidas sejam salvas mais e mais. Como habla meu pastor de Brasil, eu não hago parte desse mundo podrido, sujo. Amém? Nem você. Não hacemos parte deste mundo. Estamos aqui por um tempo. Pronto vem Jesus Cristo. Pronto viene Jesucristo. Entonces vamos a poner por obediencia y hacer las cosas como Dios quiere que hagamos, no por vanidad. Amém, igreja? Aí vamos ver o que Deus hace, né? Vemos o que Deus hace. A arca 3 meses, uma casa aí. E Deus bendiga a vida desse homem. Aí vamos falar agora, seguindo a palavra de Deus, o cronograma da prédica, é o arrependimento de Davi. 1 Crônicas 15:1. Hizo Davi também casas para si, na cidade de Davi, e arreglou um lugar para a arca de Deus, e levantou uma tenda. Então dijo Davi: el arca de Dios no debe ser llevada, sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora,
Davi compreende, entende que necesita seguir as instruções de Deus e não a vontade do povo. Aqui Davi põe os pés na terra, como hablamos, e aí vem o arrependimento. 3 meses depois, não, eu tenho que trazer a arca do concerto para cá, porque não é como eu queria. E eu tenho que ver como deve ser hecho, como Deus pede, como Deus quer. Amém? Davi agora entende que necessita seguir as instruções de Deus. 1 Crônicas 15, 14 e 15. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer el arca de Jeová, Deus de Israel. Para entrar na presença de Deus, tem que santificar, arrepender, pedir perdão. Muitas vezes as pessoas chegam como, já falei aqui, vamos ensaiar, vamos aqui, nem ora, irmão, nem santifica. Não, eu orei na casa, não, é aí, é na presença de Deus, é aí onde está o altar que queima. Quantas vezes nós ponemos os pés aí, antes de santificarmos, antes de pedir perdão? É necessário santificação para entrar na presença de Deus. Amém? Estão compreendendo? Moisés, quite as sandálias de seus pés, pois a terra a qual pisa é santa. Assim os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca de Jeová, Deus de Israel. E os hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme la palabra de Jehová. Como é difícil, na verdade, para todos, para muitos, seguir instruções. Muitas vezes queremos fazer de nossa maneira, conforme o que pensamos, ou simplesmente o que pensamos que é melhor para que agradem as pessoas. Não, não é assim. Devemos seguir as instruções. É como tomar uma medicina. O médico te dá a instrução. Você toma uma por la manhã, uma por la tarde. Não, eu vou tomar como quero. É assim que você faz? Não, né? A doutora, você vai ter que dar 3 dias assim. Você, ok, 3 dias. Se a doutora falar 3 dias sem falar, você se queda 3 dias sem falar. O patrão habla, não entre desse lado para cá, aqui solamente os outros, você nunca passa. Você vai fazer isso aqui na cozinha, você solamente haga aquilo. E do trabalho você não acha o que quer, nós outros não hacemos o que queremos. E sim seguimos instruções, não é verdade? Você não pode sair da cozinha e ser um meseiro, ou sair de meseiro para ser um cozinheiro. E por que será que seguir as instruções da palavra de Deus ou as instruções da igreja é tão difícil? Tão difícil. Necessitamos cuidar, pois Deus matou a Uzá para falar com Davi. Compreenderam? Deus matou a Uzá para falar com Davi. Deus pode usar de qualquer maneira para falar contigo. Aqui ele matou a Uno. Deus é o Deus que dá vida. E Deus é o Senhor da morte também. Não seguir instruções da palavra ou de nossos líderes pode trazer graves consequências à nossa vida espiritual.
e também de aquelas pessoas que amamos. Pois de uma maneira ou outra, Deus vai falar com os outros. A pior coisa para um cristiano é a falta de obediência, o querer fazer as coisas de sua maneira, pensando que talvez seu líder está equivocado, pensando que a Bíblia não já é antiga, isso não é assim mais. Amém? A maioria deles, se querem, consultam as escrituras sagradas antes de tomar decisões. Preferem ouvir a gente ou a algum profeta que não é da casa. Bueno, eu tenho igreja, tudo pelo que eu tenho um pastor que habla com ele, que é meu pastor, que é isso, que é aquilo. Bueno, eu tenho igreja, tenho meu pastor, pelo que eu consulto uma outra pessoa em Honduras, em Salvador, em Guatemala, na China, em México. Não, eu vou à igreja, pero que na hora de consultar, não, eu tenho pena de falar, eu vou falar com outro. Você não sabe com quem está falando. Não, eu sei, eu conosco, eu dei o testigo. A bruxa que Saul consultou hizo lo mesmo. 1 Samuel 28:4. Se juntaram, pues, los filisteus e vieram e acamparam em Sunem. E Saul juntou a todo Israel e acamparam em Gilboa. E quando viu Saul o acampamento dos filisteus, tuvo medo e se turbou seu coração em grande maneira. E consultou Saul a Jeová, pero Jeová não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Por quê? Por quê? Porque o coração de Saul já não estava mais com Jeová. Saul já havia apartado de Jeová. Saul já pensava que era melhor, que era o melhor, que ele poderia ser qualquer coisa, que ele era o rei, que ele era o líder, que era o comandante, que ele sabia. E estou falando não estou falando de uma pessoa dentro da igreja, estamos falando de um homem que foi consagrado a rei de Israel. E consultou Saul a Jeová, pero Jeová não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem por profetas. Então Saul dijo a seus criados: buscadme uma mulher que tenha espírito de adivinhação, para que eu vaya a ella, e por meio de ella pergunte. E seus criados responderam: e aqui há uma mulher em Endor, que tem espírito de adivinhação. Igreja de Deus vivo, devemos cuidar muito com quem hablamos, com quem tomamos conselho, com quem abrimos nosso coração. Amém? Não, pero que é um homem de Deus e uma mulher de Deus, você não sabe. A melhor hipótese, consulte a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Se não quer falar com tu pastor, leia tu Bíblia que está aí em alcance de suas mãos. Ore e pida uma resposta do Senhor. Ai, eu já orei, o Senhor não me deu resposta. Quizás tu coração esteja como o coração de Saul. Arrepende-te hoje. Arrepende-te, volve às primeiras obras. Volve às primeiras obras. Empece outra vez como começou. E adore a Jeová. E adore a Deus. Não tomem decisões sem consultar a Deus, sem consultar nas Escrituras. Não vamos tentar fazer de nossa maneira, pelo que é na maneira que agrada a Deus. Busque primeiramente o reino do céu. Não é verdade? Vamos a partir de hoje que essa palavra tenha entrado em tu coração. Vamos ter um pouco mais de temor, não é medo, porque medo tem os cobardes. Saul tuvo medo,
Nosotros tenemos temor. Saúl havia acobardado o coração. E saiu por aí, para allá, quis matar Davi, quis fazer as coisas totalmente diferentes. Busquemos auxílio nas escrituras sagradas, na Bíblia, em oração. E Deus del alto responderá a tu coração. Não tome atitudes precipitadas. Todavia, nesse tempo que estamos em quarentena, todavia, esse tempo que estamos passando por dificuldades, não tome decisões. Busque ao Senhor. Ore, leia a Bíblia, hable com Ele e Ele falará contigo. A Bíblia nos habla que o oído do Senhor não está sordo, nem a mão encurvada. Amém? O oído não está sordo para que não pueda nos oír e a mão encurvada para que não pueda bendecir. Se estamos na presença verdadeira e na obediência do Senhor, o Senhor sim escuta nossa oração e sim estende a mão para nos bendecir. Amém? Que Deus pueda bendecir tu vida por meio dessa mensagem, por meio dessa palavra, que pueda bendecir mais e mais pessoas. Amém? Vamos estar compartilhando essa palavra com todos. Vamos estar, hermano, eu estou vendo aqui que nem todos, de verdade, oficiais ou obreiros estão assistindo a essa live. Devemos buscar de Deus, hermanos. Vamos compartilhar nos grupos. Amém? Porque não é porque nós estamos na igreja que não podemos escutar a palavra de Deus. Esse é um tempo onde mais devemos escutar e buscar a presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa bendizer tu vida, tu coração, tu família, multiplicar o pão, multiplicar tu saúde, multiplicar tu alegria e tu comunhão com Ele. Amém? Aprendemos a consultar as Escrituras antes de tomar qualquer decisão. Amém? Erga a mão ao céu. Levante as mãos ao céu. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de nosso Deus, o Papá que está no céu, a comunhão do Espírito Santo, e se hoje sempre, e a Santa Igreja de Deus, dice, amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Jueves estaremos aqui com estudo bíblico. E domingo iremos fazer culto ao aire livre, em Mystic. Amém? E no parquinho do cinema. Só podem 50 carros. Você não vai descender do carro. Tus filhos não vão descender do carro. Você vai com máscara, vai com guantes e se quedar dentro do carro, com espaço de 2. E vamos estar aí para organizar. Amém? E aí vamos predicar a palavra. Em Mystic, sabe onde é o cine de Mystic? Sabe onde é esse lugar, essa praça, esse lugar aí em Mystic? Então, nós estaremos aí, se Deus nos permitir, a partir das 12 horas. Podem chegar antes para reservar tu lugar. E aí, na hora da palavra, você abre o vidro de tu carro. E depois, cerra o vidro de tu carro e vete para tu casa. Nadie descende do carro ou abre com outro cerquita para nada. Vamos obedecer os limites que o governo puso, porque é para a segurança de nós outros. Amém? Não se julga com esse vírus e com a saúde. Vamos respeitar guantes, máscaras, amém? E estar dentro do carro. Você que tem ninho pequeno que quer, não vou sair para urinar. Não preocupe, não pode. Vamos estar todos e invite mais pessoas para estar com nós outros ali, em Mystic, no próximo domingo. Jueves, estudo bíblico, e esse domingo haremos um culto ao ar livre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E será uma grande festa. Amém, amém e amém. E hasta jueves.